Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, hoje nós celebramos o quarto domingo do Advento. Já estamos nos aproximando da grande festa cristã, a festa do Natal. Um sinal é uma realidade visível que aponta para uma realidade invisível. O objetivo do sinal é indicar, é apontar que algo está para acontecer. Deus muitas vezes nos fala através de sinais. Porém, é difícil nós entendermos os sinais de Deus na nossa vida. A primeira leitura que nós ouvimos, o profeta Isaías nos fala que Deus dará um sinal para o seu povo. O profeta Isaías viveu no século VIII antes de Cristo. E a realidade do povo de Deus estava muito complicada politicamente, porque Israel, Efraim, tinha se unido a uma nação inimiga de Israel, do povo de Judá, que é a Síria. Mas o profeta Isaías vai até o rei Acais e mostra que essa união não dará frutos, porque Deus intervirá na história do seu povo. E mostra um sinal de esperança para o seu povo. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Esse o sinal de Deus para o povo no tempo do profeta Isaías. Haverá um Salvador, haverá um libertador. Porém, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, esse sinal tem um significado maior e ele se torna visível na pessoa de Jesus Cristo. Quando os primeiros cristãos leram essa passagem do profeta Isaías, eles entenderam que o profeta estava falando do Messias, estava falando da vinda de um Salvador. Por isso, quando Mateus escreve o seu evangelho, ele vê nessa virgem, nessa jovem do Antigo Testamento, a figura de Maria. E nesse Emanuel, a pessoa de Jesus. É esse o grande sinal de Deus para a humanidade, ao enviar o seu Filho. Mas que sinal é Jesus? Em primeiro lugar, é sinal de salvação. Ela dará à luz um filho, tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados, disse o anjo para José. Jesus, portanto, se torna para nós sinal de salvação. Depois do pecado, nós nos perdemos, nós nos distanciamos de Deus. Mas, através do envio do seu Filho, do Salvador, Deus aproxima o seu povo dele. E nós podemos ter acesso à salvação. Que sinal é Jesus? É sinal da presença de Deus. Ele é o Emanuel, é o Deus que está conosco. Ou seja, Deus mostra para o seu povo que ele não está sozinho, que nas suas lutas, que nas suas dificuldades, que nas suas batalhas, Deus se faz presente. Ou seja, Deus continua a se interessar pela história do seu povo. Deus não nos abandonou, apesar de muitas vezes nós trairmos esse Deus, apesar de muitas vezes na história nós abandonarmos esse Deus, mas Deus continua fiel e ele envia seu Filho para estar conosco, para permanecer conosco. Deus
caminha ao nosso lado. Sua presença é visível nos acontecimentos da nossa vida. Nós podemos crer, nós podemos ter a certeza que esse Deus está conosco. E esses sinais de salvação e de presença do nosso Deus nos enchem de esperança. Esperança na vida eterna, que as dores, que os sofrimentos passarão e que nós nos encontraremos naquela realidade que ele prometeu, um novo céu e uma nova terra, sem dor, sem tristeza, sem sofrimento. Esperança que Deus intervirá na história, na nossa vida, trazendo uma realidade de paz e de justiça. Nós vivemos num mundo tão difícil, meus amados irmãos. Um mundo de tanta violência, de tanta morte, de tantas desgraças, de tanta coisa ruim, de tanta maldade. Mas Deus há de mudar essa realidade ruim, essa realidade maléfica. No final, nós seremos vitoriosos. O bem vencerá o mal, porque o Senhor está conosco. O Senhor caminha conosco. Ele está na nossa vida. Talvez pela correria do dia a dia, talvez não percebamos a presença desse Deus, mas Deus pode estar dando sinais na nossa vida, nas pequenas vitórias da nossa vida. Talvez também numa doença, num momento difícil que você está passando, Deus está falando para você. Deus está se comunicando para você. Às vezes nós temos a tendência de perceber a presença de Deus só nos momentos de alegria, só nos momentos de festa. Mas Deus também fala pelo sofrimento. Deus também fala pela dor. E é preciso a gente ter o olhar da fé para compreender que Deus está dando sinais. E se Ele fala pela dor, Ele fala pelo sofrimento, é porque Ele quer que algo mude na sua vida. É preciso a gente ter esse olhar da fé, pedir a fé para compreender a presença de Deus na nossa vida em todos os momentos. Porém, meus amados, que nada possa lhe levar ao desânimo. E que a mesma mensagem do anjo para José seja para você. Não tenha medo. Não desanime. Não desanime nos momentos difíceis da sua vida. O Senhor está para chegar. E quando o Senhor chegar, Ele transformará todas as realidades de dor, de sofrimento, de tristeza. Essa é a nossa esperança. A esperança que a vinda do Senhor mudará o nosso coração, mudará a nossa vida, mudará as realidades maléficas do mundo. Creiamos, nos animemos a cada dia e vamos esperar o Senhor com alegria, sem medo e sem desespero, mas com o coração cheio de esperança, com o coração cheio de alegria.